Rádio Unaerp. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Pendurados. Já pensou nosso ando num quarto escuro, escuro? Um beijo no pescoço que arrepia tudo, tudo. Tá pensando no que eu pensei? Tranca a porta. Frente a frente, eu vou entrando na sua mente, e a vontade faz a mão na cintura descer um pouco mais. Traz essa boca aqui, cola teu corpo em mim. O espelho vai testemunhar nós dois. Traz essa boca aqui, cola teu corpo em mim. Se vai ficar pra sempre a gente. Sexta-feira! Chegou. Hoje é dia, hein? Dia de maldade. 20 e 25, pelo horário de Brasília aqui na Unaerp. Mais um programa Pendurados começando. Boa noite, Vitor Morales, está aqui no meu lado esquerdo. Boa noite, galera. Sexta-feira, maldade. Na verdade, todos estão do meu lado esquerdo hoje, né? Temos o Vitor Faustino. Boa noite, galera. E o nosso flamenguista, que é mineiro, o Aleph Araújo. Boa noite a todos. Estou, hein, gente? Temos aqui também o nosso querido Thiago Alcaraz, né? Que é o mesa do nosso programa. E hoje temos muitos assuntos, né? Temos Campeonato Brasileiro, temos jogos, os amistosos internacionais, temos transferências e especulações, né? E vamos começar pelos jogos do Campeonato Brasileiro? Vamos sim. Então vamos lá. Amanhã temos Atlético Paranaense e São Paulo, lá em Curitiba, né? Temos Chapecoense e Cruzeiro, Vasco da Gama e Sport Recife, Corinthians e Vitória. E lá no domingo, Atlético Mineiro e Fluminense, Bahia e Botafogo, Grêmio contra o América Mineiro lá no Sul, Ceará e Palmeiras, Flamengo e Paraná, Santos e Internacional. São jogos que os mais fortes parecem que vão levar vantagem, né? Por exemplo, o jogo do Grêmio e América Mineiro. Grêmio, certeza, né? Grêmio, né? Ceará e Palmeiras, lá no Nordeste, mas o que vocês acham? Palmeiras. Eu aposto no Palmeiras também. Palmeiras. Acho que dá Ceará. Será? Ceará. Esse é o do contra, Aleph. Por que Ó o clubismo, por que você acha que dá o Ceará, Aleph? Eu acho que o Ceará jogando lá no Castelão com a presença da torcida, que todo jogo sempre lota o estádio, precisando da vitória, né, pra subir mais na tabela. Se o Ceará ganhar do Palmeiras, ele continua na lanterna, né? São 4 pontos até agora em 10 rodadas. Chegaria a 7. Chegaria a 7, o Bahia tem 8 pontos. Sim. Mesmo perdendo, o Ceará continuaria na lanterninha, né? Temos o jogo Atlético Paranaense e São Paulo, que já é um jogo mais complicado, é um jogo né? mais difícil, né? Fala aí, ô Vitão, qual a sua opinião pra esse jogo? Seu palpite? Pra mim é o São Paulo. São Paulo que já se encontrou, né? Veio se encontrando
por mim, ele já se encontrou. Dependendo da derrota que teve pelo Palmeiras no Que foi no absolutamente jogo. normal, né? É, o time normal. É E o clássico. empate com o Inter, né? Que é normal também, O que me decepcionou foi o empate contra o Inter. São Paulo poderia ter ganhado os 3 pontos. É aquele pontinho que São Paulo pensa, nossa, eu poderia ter ganhado esse Eu jogo, também né? acho que poderia ter ganhado fácil. Campeonato Brasileiro é assim, os pontinhos que você não conquistar vai fazer falta na frente. É. Frente, sim. Principalmente dentro São de Paulo casa, tava né? em São segundo, Paulo... O São Paulo estava em segundo colocado e com a derrota com o Palmeiras, agora o empate com o Inter já caiu pra sexta. Exatamente. São Paulo ele tem dificuldades de conquistar alguns pontos fora de casa e principalmente no decorrer do campeonato vai ficando mais difícil, né? No começo, até se adaptar, as equipes se adaptarem, o São Paulo, por ter apenas uma competição, consegue ganhar os pontos fora. Mas a partir do momento que os times vão começando a ser eliminados da Copa do Brasil, não tem muito o que disputar, os jogos fora de casa vão ficando mais difíceis. Então o São Paulo teria que ter conquistado esse ponto dentro de casa, né? Porque depois para conquistar fora vai ser bem complicado. Temos também o jogo Vasco da Gama e Sport. Sport ganha, Aleph? É lá no São Januário, hein? Então, Januário, É. Sport segundo colocado com 18 pontos, né? Uma surpresa do Sport, campeonato, né? Sim. Eu acho que o Sport leva. Acho que Sport... Olha, ele falou bem de Sport, não tem raiva dele de 87, nada? É porque 87 é do Flamengo. Mas eu acho que o Sport vence o Vasco, sim, bate o Vasco lá em São Januário. E você, Vitinho? Não, eu também acho que o Sport leva. O Vitão também? Sport, é. E o jogo do Corinthians, né? Lá na Arena. Contra o Vitória. Vitória que ano passado foi o time que quebrou a invencibilidade do Corinthians na primeira rodada do segundo turno, né? Qual a opinião de vocês pra esse jogo? Eu acho difícil a Vitória conseguir alguma coisa. Vitória é o 14º colocado do campeonato, né? Corinthians é o 9º com 16 pontos. O Vitória tem que aproveitar agora que o Corinthians vem numa fase ruim. Sim, é o momento que os times têm de enfrentar o Corinthians, porque o Corinthians não vem bem, né? O Corinthians precisa resgatar a confiança contra o Vitória. E não consegue atacar, se defender bem e fazer o mesmo que o Corinthians faz com os outros, né? Que acaba virando um feitiço contra o feiticeiro. A dificuldade desse jogo do Corinthians é que vai ter que propor o jogo. É que a gente fala, né? A dificuldade que o Corinthians tem de propor o jogo. Contra o Vitória, por ser uma equipe inferior relativamente. tecnicamente, né? O Corinthians vai ter que propor o jogo e é a dificuldade que eles têm. E jogando com a pressão da torcida, né? Sim. Que o Corinthians que vem de uma derrota e um empate. E agora joga em casa contra o Vitória, né? E se o Corinthians não conseguir ser superior contra o Vitória nesse duelo, vai começar a complicar as coisas, Sim, eu acho. eu acho que vai ser o mesmo estilo do jogo contra o América Mineiro, né? O Corinthians fez 1-0, não tomou a iniciativa de tentar fazer o segundo gol, até para tentar fazer a primeira vitória do Osmar Loss, para garantir até uma confiança para ele na continuidade do campeonato. Eu imagino que seja o mesmo estilo para esse jogo. Fez um gol? Vamos fechar, né? Só para garantir os 3 pontos. No caso de uma derrota, o Loss cai? Corinthians? Eu acho que o pessoal... é muito cedo, eu acho. Não. Não, é cedo. Também concordo que é cedo, só que a gente já viu muito técnico caindo cedo, né? É. O Jorginho, É. que vai assumir o Vasco, Mas, porém, ficou 15 dias no Ceará. Foi por problemas pessoais? Foi. Mas ele é um dos técnicos que acabam ficando muito pouco tempo nas suas equipes. mas o Corinthians, por ser uma grande equipe, necessita de resultados, né? Ele tem 3 derrotas, um empate e uma vitória no comando do Corinthians. Então, no caso de uma próxima derrota, não sei se ele permanece ali. Ele permanece, sabe por quê? Ó, pelo que me informaram, que foi o Giovanni uma vez, falou que o Andrés bancou ele até o final do ano, né? Sim. Primeiro eu tinha visto uma que ele falou até o final da Copa, ele mudou até o final do ano. Mas esse é o problema. Dirigente afirmar que o treinador vai ficar durante um período, sei lá, de 1 ano, igual o Andrés falou, não garante No nada. Campeonato Brasileiro não dá pra ganhar. Não pra garante isso. nada. Não dá. Quando o Carpegiani assumiu o Flamengo, o Bandeira falou que o Carpegiani ficaria o ano todo. Foi só tropeçar ter um mau resultado na Libertadores no Carioca, né? Que foi onde saiu não só o Carpegiani, como o Rodrigo Caetano também. Acho que o Osmar Loss vai ficar muito pressionado, porque nos últimos campeonatos o Corinthians sempre tá lá em cima brigando por título. Sim. E agora tá em São 10 rodadas, né? 30 pontos isso. disputados, o Corinthians conquistou apenas 15 pontos, né? Mas eu acho que esse ano o Corinthians ele não vai jogar o campeonato pra ganhar, o Campeonato Brasileiro pelo menos. Vai fazer, eu acho que uma preparação pro ano que vem.
porque ele perdeu, por exemplo, o Carille, algumas peças. Pode perder algumas peças ainda. E... Ah, então, eu acho que o Corinthians pra esse ano... O clima tá diferente do ano passado, né? Não é Vai mais ser o aquele mesmo. campeonato pra tentar chegar num G6 até. Uma Mas... vaga pra Libertadores, no máximo. Sim. Eu aposto na Copa do Brasil pro Corinthians. Pode ser. É um campeonato que o Corinthians pode se dar bem por conta do estilo de jogo. O Corinthians consegue fazer um resultado de 1-0. E se ele conseguir fazer esse resultado de 1-0 fora de casa, é mata-mata. O Corinthians sabe jogar mata-mata. É diferente. Então o Corinthians pra Copa do Brasil eu acho que tem um pouco mais vantagem, se você for ver. Na Libertadores não. É mata-mata, só que o clima é diferente. E o clima pro Corinthians pra Libertadores, eu acho que não tá batendo. Essa parada agora pra Copa pode ser benéfica no caso Pro Corinthians, sim. Pro Corinthians? Sim, porque não tem Cássio e não tem Fagner. E pro Corinthians perder esses dois jogadores é muito ruim, porque eles são fundamentais pra equipe. E Né? na parte de cima da tabela, assim, pros times que Flamengo, Sport, Palmeiras, que são os 3 primeiros colocados, pode ser... Vocês acham que pode ser maléfica? Pode Eu acho. Pros times que não tem jogadores na seleção, eu acho muito ruim. Porque eles vão quebrar... Sabe quando você tá embalado, você acaba quebrando ali o momento deles? Sim. Então, talvez eles voltem não do mesmo jeito que eles pararam. No ritmo, né? Isso, exatamente. E o Corinthians, como tem jogadores de seleção, vai ser muito bom esperar. Até para poder resgatar nos treinamentos a confiança. E para quando terminar a Copa, ter o Fagner, ter o Cássio de volta, né? Até porque o Osmar Loss chegou recentemente no Corinthians, ele vai ter um tempo a mais pra trabalhar, né? É porque uma coisa é você trabalhar na sombra do Carille. Eu acho que o Osmar Loss chegou, ele já sabia o conceito do Carille, até porque estava com ele desde o começo do ano. Só que você tá auxiliando o Carille é uma coisa, agora você tem que tomar o lugar dele, você propor o seu estilo, é diferente. É bem diferente. O Carille nessa primeira passagem, ele não foi tudo isso. Foi ele, depois trocou de técnico, se eu não me engano foi o Cristóvão. Foi o Oswaldo, foi o Cristóvão. E depois o Cristóvão. Aí depois ele voltou porque não teve mais opção de técnico, assim, e acabou optando pro Carille. E acabou se dando bem, né? Até por conta do salário, né? Que o Corinthians já não tá tudo isso. Também. E o Loz é a primeira passagem dele. Lembrando que o Carille também não foi tão bem assim. Ele pode mas ir mal hoje, não é que não foi bem, é que eles já estavam querendo contratar um outro técnico. Então ele nem teve uma sequência pra poder falar que se foi bem ou não. Mas foi muito mais por... ele não começou bem. Mas dá pra entender. É igual o então, Loz, né? Começou o Loz, exatamente. Tô fazendo essa conexão. De repente, se ele sair, depois voltar... Não, acho que essa parada pra Copa pode ajudar bastante. Pode ajudar, Vamos ver o que acontece nos próximos episódios, né? Temos Atlético Mineiro e Fluminense. Né? Fluminense que vem de uma derrota num clássico, né? Em que o Flamengo foi superior no jogo. Lembrando que o jogo é lá em Belo Horizonte. Sim, no Horto, né? Um terrível Horto. O Atlético Mineiro, ele é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 10º colocado. Eu acho que é um jogo muito mais pro Galo. Até porque o Fluminense veio de uma derrota no clássico e isso acaba abalando um pouco. E jogar com o Galo fora de casa também não é fácil, né? Então acho que juntando todos esses fatores, o Galo acaba sendo o favorito. Nessas últimas rodadas o Galo tá vindo muito bem, principalmente o crescimento do Roger Guedes, vem fazendo boas partidas, vem fazendo gol. Acho que tá sendo muito importante. Pra mim o Galo também sai na frente do Fluminense, mas o Fluminense que vem mordido com a derrota pro Flamengo, né? Sim. Vai querer se recuperar. Esses 6 surpresas também. Bahia e Botafogo. O Bahia que vai jogar em casa, né? Ele é o 19º colocado, é o penúltimo colocado do campeonato. Recebe Botafogo, que é o 12º. Vitão, sua opinião? A posição do Botafogo, 12º, engana muito. Pelo que eu vejo nos jogos do Botafogo, ele vem tendo uma melhora técnica. Difícil, aceite isso, Aleph. Ele vem melhorando. Ele não vai aceitar, ele não aceita. O Jefferson, eu vejo a defesa do Botafogo muito bem. O Igor Rabelo é bom, é bom zagueiro. É muito bom zagueiro. O problema no Botafogo é o ataque, né? O Botafogo eu não acho um ataque muito atraente, não. Mas ele começou, pra minha opinião, ele começou certo, o time. Começou pela defesa e se der, vai melhorando o ataque aos poucos. Exatamente. E você, Vitinho? Qual a sua opinião pra esse jogo? Cara, eu acho que o Botafogo leva, porque eu não vejo o Bahia como
um time pra jogar de igual pra igual com o Botafogo. Você não vê? Não vejo, eu acho. Depende, o jogo é em Salvador, eu não me recordo, em É Salvador no ou Nordeste. Rio? Nordeste. Ah, sim, em Salvador. Na Fonte Nova, o Bahia costuma se dar bem. Assim. Ah, mesmo Eu acho Fora que de casa... eu aposto no empate nesse jogo. É. Vou no empate. Eu vou num empate ou numa vitória do Botafogo, mas eu acho que o Bahia não consegue levar, não. Vou na vitória do Botafogo. Eu acho que da Bahia. Jogando em Salvador, acredito eu que da Bahia. Santos e Internacional lá na Vila. Santos. Cara, Lembrando Aí. que o Inter está 6 jogos sem perder, hein? eu acho que eu vou de Internacional porque eu não vejo o Santos. O Santos não tá vindo jogando bem. Querendo ou não, o Santos necessita muito que o Gabigol o acorde pra vida, porque não vem jogando bem. Ele só jogou bem no jogo contra o Vitória, mas o único jogo do Eu campeonato, vejo uma né? melhora no time do Santos. O Santos não tá conseguindo atacar, não tá conseguindo se defender, né? É. Contra o Vitória Não. fez muitos gols, graças ao Rodrigo. O Rodrigo foi quem salvou aquele jogo contra o Vitória. É, do começo do campeonato até agora, sim, deu uma melhorada, mas... Cara, é o Santos, ele Sim. pode crescer muito mais, Sim. entendeu? Mas nesse jogo eu acho que o Inter leva. E você Eu acha? acho que dá Santos, pela pressão que vinha sofrendo, né? E conseguiu aquela grande vitória. A água tem que bater na bunda, né? Se a água não bater na Eu bunda... acho que é não- exatamente por isso que o Santos vai ganhar. É, eu também acho que é por isso. A má fase do Santos, o jogo da Vila, a necessidade da vitória e a boa fase do Inter, que pra mim vai cair na Vila. Essa boa fase. Temos o jogo do líder do campeonato, o Flamengo, contra o Paraná, né? Que conseguiu uma vitória Eu nesse... acho que o Paraná nessa ganha última rodada. fácil. Isso aí é só pra zoar o nosso querido Aleph. Bom, acho que pra todo mundo aqui, Não, Não eu tem. acho que o Paraná ganha. Não tem como. É. O Flamengo vai Flamengo, ganhar, não tem discussão. Beleza, né? Concluímos os jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, uma curiosidade do campeonato, que a gente... quem foi que falou do Roger Guedes? Você, né, Vitinho? Vamos lá. Passados as 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, já é possível dizer que os jogadores jovens têm papel muito importante no campeonato. Dos 5 jogadores mais eficientes do torneio, na soma gols mais assistências, 4 são do Sub-23 e o Neilton, é o único que tem 24 anos. O Roger Guedes, com 22 anos, lidera um ranking com 6 gols e 3 assistências, totalizando 9 pontos. Mas não é citado por já disputar sua 4ª edição de Campeonato Brasileiro. O Rodrigo, com 5 gols e 2 assistências, é o segundo, empatado com o Pedro, com os mesmos números. Vinícius Júnior e Neilton somam cada um 4 gols e 3 assistências. É o campeonato da molecada, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, Pedro, Roger Guedes, Pedrinho, Mantuan. o Paquetá. Se a gente for ver os destaques dos campeonatos, quase todos são os moleques, né? A molecada, né? Vem sendo aposta, né? Sim. Que Pode falar. vem dando resultado. Por exemplo, ano passado você teve Guilherme Arana subindo bem. E é legal ver o Brasil. Eu sempre critiquei muito o futebol brasileiro por depender de jogadores que não fizeram sucesso na Europa, estavam num país do futebol consideravelmente pequeno, e vinha aqui e destruía. Fazia, né? Exatamente. O Maicon. E hoje em dia o Brasil tem vários jogadores. Tem o Arthur que surgiu também, não teve que pegar nenhum jogador de fora do país que não conseguiu. Um largado lá fora, né? E isso é bom. Eu fico muito feliz com isso, que vem acontecendo É a no opção futebol certa pro brasileiro, né? clube. Sim. Assim, ó, você forma jogadores. Você tem um retorno Tem financeiro. o retorno financeiro, exatamente. Retorno técnico. Sim, é muito bom também. Cara, Os jogadores... O clube acaba virando uma vitrine muito boa, fica famoso. Por exemplo, imagina o Flamengo agora, que o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid. Nossa, ele deve estar sendo falando no mundo inteiro, né? sim. Exatamente. E falando no Real essa Madrid, geração- o Rodrigo, né, foi especulado lá no time Olha isso. de Madrid. Eu queria fazer uma crítica sobre esse tema com os dirigentes dos times, que vendem as joias, né? Muito cedo, com 17, 18, 20 anos. Mas nem sempre só os dirigentes das equipes, né? Vai também do jogador, vai também do empresário, Sim. né? Mas Do financeiro. você tenta ver, vamos supor, o Paulinho. O Paulinho poderia ter recusado o Bayer Leverkusen, até porque ele tem um futebol pra jogar em times maiores. Não que o Bayer Leverkusen seja um time pequeno,
Mas o Paulinho conseguiria chegar numa Inter de Milão, que é maior que o Bayer Leverkusen. Ele poderia recusar uma oferta do Borussia? Não. Mas é porque o Borussia... mas o Borussia também é grande. É o segundo Borussia- maior da Borussia é muito Alemanha. grande, mas ele poderia esperar por um Real Madrid? Ou não? No momento, não. Eu acho... Não por eu torcer pro Borussia, mas você ir pra um time que consegue se destacar, igual o Borussia não vai ser campeão alemão, certo? Mas pra você adquirir experiência no campeonato alemão, com o Borussia que vai ser um segundo colocado, pode chegar numa fase de grupos da Champions, é muito bom como experiência, entendeu? Agora vamos supor que o Paulinho tenha destruído numa Inter de Milão, vamos supor que o Paulinho vá pro Liverpool como o Salah foi, sem muita falação, e acabe indo muito bem. Tem que ir pra um Barcelona, tem que ir pra um time maior. Mas nesse momento, com 19 anos, 18 anos, tem que ir pra um time não tão pequeno, médio assim, igual o Bayer Leverkusen, mas um time maior, mas que você não se queime, né? Isso aí, foi bem. Achei que ele ia mandar uma de clubismo, mas não deu. É difícil, eu não consigo pegar ele. Acho que o problema do Brasil é isso, né? Quando os jogadores da base sobem, começa a jogar bem, a maioria, no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sai. Sim. E eles não deixam o jogador criar a identificação da torcida e jogador, não deixa, assim, virar ídolo. Igual o Paquetá tá virando. Sim. O Paquetá é a cara do Flamengo. Igual o Lucas do São Paulo. Eu ia falar isso, exatamente isso. Os últimos jogadores que tiveram uma sequência boa, os muito jovens também, e conseguiram ganhar campeonatos, foi o Neymar e o Lucas, né? O Neymar ficou 3, 4 anos no time profissional do Santos, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Paulista, ganhou Recopa, ganhou muita coisa. E o Lucas? O Lucas ganhou Sul-Americana. São Paulo precisava de um título e o Lucas conseguiu, no tempo que ficou, ganhar uma Sul-Americana. Ele criou aquela identidade de ser um jogador guerreiro, né? Sim. Ele disputava todas as bolas. No último jogo dele contra o Tigres, mostrou isso. Mostrou. Pancadaria. Então são jogadores que criaram uma identidade com o time, entendeu? E isso falta com o Paulinho. O Paulinho jogou muito no Vasco o tempo que ficou. Mas não é ídolo do Vasco, igual o Lucas é do São Paulo. Lógico, o Lucas não vai chegar, não é no nível do Raí, por exemplo. Mas é um jogador. Tempo que ficou no São exatamente, Paulo. um jogador que qualquer torcedor de São Paulo hoje gostaria de ter no time. Claro. Mas o motivo dos jogadores mais jovens sair também não seria o fator financeiro do futebol brasileiro? Sim, mas você consegue segurar. Comparando, por exemplo, com a Mas Europa, você tem que ter inteligência. Se você tem um Paquetá que hoje está jogando muito bem, ninguém vai negar que o Paquetá vai destruir quando for jogar fora. Eu acho que o Paquetá joga muito, mas que pode ser valorizado ainda mais. Se você consegue esperar mais uns 2, 3 anos para vender o Paquetá, você vai vender ele por um valor muito mais alto. Você pode conquistar títulos com o Paquetá. Você vai ter retorno financeiro e retorno técnico. Mas muitas vezes empresário e jogador não pensa assim, né? Então, Eles essa querem receber. é a crítica, né? Essa é a crítica. E depois de vendidos, vão pra Europa, pros seus determinados clubes, se jogam lá. Aí voltam, quase em fim de carreira. Ah, mas saiu do Flamengo, saiu do Vasco, saiu do São Paulo, saiu do Corinthians. Veio da base, mas e aquela identificação com o clube, com a torcida? Torcida e jogador não existe. Igual o Neymar hoje, né? O Neymar não saiu do Santos com aquela... É muito mais pelo aquele rolo que teve com o pai dele, com a dinheiro. direção do Santos então, também, né? O Neymar não fala, eu quero voltar pro Santos. Eu não gostei. O jeito que ele saiu do Santos não foi então, legal, né? Agora o Lucas não. O Lucas falou que se ele for voltar pro Brasil, ele vai voltar pro São Paulo. Então ele é uma das exceções do nosso futebol. As duas saídas, né? O Neymar saiu jogou a final do Mundial já com o contrato praticamente assinado com o Barcelona. Sim. O Lucas não, o Lucas foi diferente. Ele saiu do São Paulo com o título da Sul-Americana, né? Já tinha feito o que tinha que fazer com o time que o São Paulo tinha e deu retorno financeiro, retorno técnico, tudo, né? Temos também, falando em transferência, o Marcos Guilherme, mais um outro jogador novo, né? Que talvez possa ir pro time do Carille. Né? Também precisa. Todo reforço é agradável. Sem sucesso na tentativa de permanecer no São Paulo, ao menos até o final do ano, o atacante Marcos Guilherme já tem quase tudo encaminhado para defender o Al-Reda, da Arábia Saudita, time do técnico Fábio Carille. A pedido do ex-treinador do Corinthians, a equipe árabe, entrou em contato com o Atlético Paranaense com a intenção de comprar o jogador. O valor estipulado na multa rescisória é 3 milhões de euros, hoje 13 milhões de reais. Nossa. Seria uma boa, né? Pro time do Carille. Agora, pro Marcos Guilherme... O time do Carille. Ele tava
sendo muito importante, né, pro time de São Paulo. Sim, ele queria continuar, não é né? aquele jogador tecnicamente fantástico, mas ele não desistiu de nenhuma bola. Sim. No jogo contra o Palmeiras deu pra ver isso, que ele lutou até o último minuto, o último segundo e conseguiu fazer aquele gol. Sim. Com a falha da zaga. Eu acho que o São Paulo vai perder muito com a saída dele. Tem que perder, só o Corinthians que perde também. Porra. Mas pra carreira do Marcos Guilherme eu acho bem ruim. Bem ruim mesmo. Um jogador que poderia ficar até... Mas deu pra ver que ele queria muito ficar, né? Então, mas mesmo que ele não tenha ficado no São Paulo, pra carreira dele é bom ficar no Atlético Paranaense, então. Já é da base, imagina se ele fizesse um bom campeonato brasileiro. Poderia ganhar uma chance, quem sabe, no futebol italiano, no futebol francês. Pra ele seria bom. Agora ele vai lá pra fazer o... Vai fazer o que lá na Arábia? Ganhar dinheiro? E também permanecer O cara no ganha Brasil, 300 mil reais. No Brasil tem a Evidência, tem o clube que ele joga também, que é grande, o São Paulo. E lá nos Emirados Árabes... Não, você vai estar largado. Quem vai lembrar dele? Não vai. Não tem futebol... Quem se fala do Romarinho? Romarinho... Olha, ele fez gol no Quem Real fala Madrid. do Romarinho? Não, no Real Madrid não, ele fez gol no Mundial. Não, fez gol. Não, Ele fez gol, muito bem, no velho. Real Madrid. Mas é um jogador que ninguém comenta. Ai, nossa, poderia ir pra um time da Europa. Cara, um jogador Entendeu? que tá no final da carreira, eu até entendo pra ir pra um time desse. Sim, Mas o Marco Guilherme é novo, tem muita carreira é pela novo. frente E ainda. o que eu não entendo, o que os jogadores falam muito é: eu quero ter minha independência financeira lá na Arábia Saudita. O cara tá falando isso, ele recebe 300 mil reais por mês. Pega e faz vezes 12, isso vê quanto dá por ano. Coloca na poupança, é muita coloca 50% na poupança. É muita coisa. Nossa, eu ia tanto lá no Alexandre. Nossa senhora. Eu acho que ele pensa assim, vou fazer um futuro pra minhas gerações de família não precisar todas, trabalhar pra então, sempre. exatamente. E vai do Adão até eu hoje. E o engraçado é que chegam em entrevista coletiva e eles falam que de amor em clube, que não pensa em dinheiro, mas pelo amor de Deus. Não, acho que não tem isso. É o famoso guerreiro, né? No Brasil, só no Corinthians. Cumpriu a promessa, não jogou no Flamengo até agora. E aproveitando, falamos do Carille, né? Aí. Aproveitando, falando do Carille, ex-treinador do Corinthians, vamos falar do Balbuena, que é outro que pode sair. O Balbuena, né, apesar de ter prorrogado recentemente seu contrato até dezembro de 2021, o zagueiro está próximo de deixar o Corinthians. Quem pensa assim é um dos agentes do jogador, o Augusto Pararra, que diz ter negociações avançadas para levá-lo ao futebol europeu. Aí, uma coisa boa, tá vendo? É o mercado do Fabian, disse o seu empresário. Temos de 2 a 3 ofertas firmes na mesa. Nos próximos dias haverá novidades. São da Itália e da Espanha. Comentou Pararra em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal. Apesar dos interesses da italiana Lazio e do espanhol Celta de Vigo, há um terceiro clube mais próximo de sacramentar a compra do jogador, que a gente não sabe qual é ainda. A multa do Balbuena é muito baixa. São 4 milhões de euros, que equivalem a 18 milhões de reais. E acredito eu que uma das justificativas para essa multa muito baixa é para facilitar a saída do jogador, né? Porque o Corinthians tem feito isso, o Jô foi artilheiro do brasileiro e teve uma multa muito baixa também. Um dos agentes do Balbuena comentou que não quer ter dificuldades na hora da venda. E um dos modos de fazer isso é você abaixa a multa rescisória, para facilitar a saída do jogador. Talvez seja uma jogada do time do Corinthians contratar jogador, você pode vir, mas a gente vai deixar a multa baixa, caso aí o empresário acabe aceitando, porque futuramente ele quer fazer um negócio. Mas isso é ruim pro Corinthians, porque ele... É bom ao mesmo tempo, porque não tem dinheiro para contratar. Isso acaba dando um argumento. Não sei. Não me convence. Isso não me convence. Pro Corinthians é muito ruim, porque o Balbuena hoje junto com o Jeromel, os dois melhores zagueiros do Brasil hoje. Ele consolidou a defesa do Corinthians. Se o Jeromel sair hoje, ele sai por uns 30, 40 milhões de reais. Pra ele seria uma boa... Eu iria pro Lazio, velho. Eu também. Aproveitar, né, que tá no auge, a Lazio também foi bem no campeonato. Vai disputar... Não vai não. Mas tá no campeonato italiano, vai disputar a Europa League no ano que vem. Seria uma boa pro Balbuena. Seria uma boa aí pra vocês? Sim, acho que diferente do Marcos Guilherme, né, o Balbuena ele já é um jogador mais experiente. Sim. Eu acho que tá no momento assim, dele sair do Corinthians e, nesse caso, ir em busca do dinheiro. Que a maioria mas a Lazio nem é tão dinheiro, é uma oportunidade boa pra ele mostrar o futebol na Europa. O Mascherano, por exemplo, jogou desde... Sei lá, ficou até 34 anos no Barcelona. A Lazio, se não me engano, tá com uma boa colocação. Balbuena tem o quê? Uns 29 anos? Se ele fizer um bom campeonato italiano,
pode, quem sabe, jogar num Milan, não sei. A Lazio, mas a Lazio ela tem uma boa colocação no campeonato. Sim, tem. Ela estava quase classificando para Champions League, mas enfrentou a Inter de Milão e acabou nos últimos minutos sofrendo a derrota para a Inter e não classificando para a Champions League. Mas tem a Europa League. Classificou para a Europa League, é uma boa vitrine pro Balbuena. Acho que seria uma boa. Ele tá saindo pra ser mais o foco. Sim. Para os outros times enxergar ele. E se ele jogar, independentemente do time que ele for, se ele jogar bem igual ele tá jogando no Corinthians, ele tem chance de ir mais longe ainda. Exatamente. Temos também a estrela, né? O melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, segundo o Giovanni Henrique não. Cristiano Ronaldo. A saída de Cristiano Ronaldo ainda não é uma certeza. Tampouco podemos dizer que é provável. Mas a mera possibilidade da saída do craque do Real Madrid já é suficiente para agitar o mercado da bola no mundo inteiro. O jornal Marca da Espanha fez um levantamento dos possíveis destinos para a CR7. E as 3 principais indicações são o Manchester United, o Manchester City e PSG. Qual seria uma boa para o Cristiano Ronaldo caso ele saia do Real Madrid? United. Cara, eu prefiro Manchester City e PSG. Mas você acha mesmo que ele iria pro City? Eu acho difícil. Eu acho difícil ele ir pro City. Mas pra carreira dele, você acha que seria... Ele se encaixaria melhor no City ou no PSG. Eu acho que no Manchester United nem tanto. E você, Vitão? Cara, o Manchester United. Por quê? Porque, ó, ele jogou lá, ele tem uma identificação com o Manchester United. Uma volta dele seria espetacular pra ele. E o Manchester United é um ótimo time. Ele se encaixa bem, por exemplo. Ele vai estar no PSG com o time inchado. Se ele tá no PSG, seria uma troca dele com o Neymar. Não, o Neymar não sai. Neymar não sai do Neymar não PSG. sai. É uma opinião minha, né? Eu acho que o Neymar não vai sair. Não, mas... Pelo jeito que ele lidou com a situação, pelas abordagens que foram feitas a ele sobre o Real Madrid, eu acho que ele não sai, não. Mas com uma possível chegada do Cristiano Ronaldo do PSG, poderia ser o momento do PSG começar a conquistar títulos. Mas aí pro Neymar vai ser ruim. Pro Neymar. O Neymar vai ser ruim por quê? Porque o mesmo motivo que fez ele sair do Barcelona, que era sair da sombra do Messi... Ele queria destaque. Agora com a chegada do Cristiano Ronaldo, aí vai acontecer a mesma coisa, né? Times de estrelas acabam sempre tendo dificuldade, né? Acho que na minha opinião... A não ser o Galactus. Se eu fosse ele, assim, se for ver pelo futebol, eu iria pelo PSG, porque já pensou, gente... Cristiano Ronaldo no PSG jogando junto iria com o Neymar, pros Reds. teria aquele futebol vistoso. Sim, o maior nível de futebol seria do PSG. Eu iria pro Manchester United. Também. Eu iria pro Manchester também. Vou junto com o Vitão. Gostei, porque tem uma identificação, né? Eu iria pro PSG. Eu também. O time do Manchester, os Reds, na verdade, né? Porque tem os dois ali. É um time que conseguiria jogar em função do Cristiano Ronaldo, assim como o Real Madrid faz. Sim. Né? O estilo de jogo do PSG hoje acho que não encaixaria tanto no estilo do Cristiano Ronaldo. Agora do Manchester, com o Sanches, com o Lingard, com a identificação, com o Mata, tudo combina com o Cristiano Ronaldo, eu acho. Até pra ele já conhecer a liga também, né? Isso aí. Apesar de eu não queria ver ele fora do Real. Será? Eu como torcedor como eu não gosto do Real Madrid, eu quero ele fora. eu não aguento mais esses caras ganhando a Liga dos Campeões. Eu como torcedor do Real Madrid, não queria ver ele fora do Real Madrid mesmo. Vamos para nosso quadro 11 contra 11, galera? 11 contra 11. Vamos começar com os jogos, né? Atlético Mineiro e Fluminense. Vitor. Goleiro Vitor. Júlio César. Vitor ou Júlio César? Eu vou no Vitor. Júlio César, também vou de Vitor. Vitor também. Vitor. Lateral direito, Patrick. E aí, Vitinho? Gilberto. Patrick ou Gilberto? Patrick. Gilberto. Vou de Do Patrick. empate, hein? Desempata aí, Thiago. Desempata aí, Thiago. Gilberto. Fala o nome, não precisa falar quem, fala o nome. Gilberto ou Patrick? Aí, Leonardo Silva. Renato Chaves. Leonardo Silva. Leonardo Silva. Leonardo Silva. Gabriel. Gum.
Gabriel. Gum. Ixi, eu vou de Gum também. Eu vou de Gum. Ô, louco. Vocês estão de sacanagem. Ô, louco. Pelo amor de Deus. Ô, Luiz. Cadê você? Fábio Santos. Marlon. Não, o Flu é com 3 zagueiros. Quem que é o ala esquerdo deles? É o... Sornosa. Não. Presta aqui. Falhas técnicas aqui, hein? Temos o... São Paulo. Quem que é? É o Pérez. Fala o Pérez. É o Pérez. Pérez ou Fábio Santos? Fábio Santos. Fábio Santos. Vai se ver que o Fábio Santos não tá tão bom assim, não. É. Ele pontua muito mal no cartola e eu fico muito bravo. E aí, Fábio ô... Santos. Tá. Então tá bom. Ó, pega o lateral esquerdo do... Marlon. O Marlon e o Adilson. Eu vou de Marlon. Eu vou de Marlon também. Marlon. E aí, Aleph? Sai do celular. Marlon. Tá com escalação. Gustavo Blanco. Jadson. Alguém vai discordar que é o Gustavo Blanco? Não. Não. Então tá bom. Casares. Casares e Sornosa. Casares. 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 Luan. E Richard. Luan. Luan. Roger Guedes. E Douglas. Roger Guedes. Roger Guedes. Roger Guedes. E o Ricardo Oliveira. Com Pedro. João Carlos. João Carlos. No último jogo Foi João Carlos, né? Ricardo Oliveira. Tem todo Ricardo mundo, né? Oliveira. Pelo amor de Deus. Oliveira. Temos o jogo Atlético Paranaense e São Paulo, né? Quem são os jogadores, Vitão? Santos ou Sidão? Ai, difícil, meu Deus. Eu vou começar, vai. Eu vou de Sidão. Sidão também. Sidão. Por mais que eu esteja putaço com o Sidão. Thiago Carleto ou Reinaldo? Eu vou de Reinaldo. Eu vou de Reinaldo. Reinaldo. Thiago Heleno ou Arboleda? Mestre Arboleda. Arboleda, né? Arboleda. Anderson Martins ou quem que é o zagueiro do Atlético? Que não tô vendo ali. Você tá com o nome aí? Tá com o nome aí sim ou não? Só fala sim ou não. Fernando, não é? Não. Você não tá com o nome? Então vai. Lateral direito de São Paulo. Depois a gente volta pro zagueiro. Éder Militão ou o Jonathan? Éder Militão. Eu vou no Jonathan. Não, tô brincando. Eu vou no Éder Militão. Volantes. Hudson ou quem que era o Aleph? Essa internet deu bug aqui. Por isso que eu tô aqui, ó. Tirava print. Gente, é programa ao vivo, é isso aí mesmo. Tem que procurar com a internet da Unair, porque é a melhor internet do Brasil. Né? Eu acho que ninguém discorda da internet da Unair. Não. Né? Jamais. O volante do Atlético Paranaense é o David ou Hudson? Hudson. Felipe Bastos ou Jusilei? Jusilei, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão pensando no quê? Né? Rogério ou Everton? Everton. Nossa, vai dar unanimidade pro São Gabriel Paulo. Nenê. Nenê. Nossa, gente. Gente, calma aí, que eu fiz um negócio errado aqui. Se Nenê ele já joga Calma bem, aí que eu fiz um imagina negócio aqui, eu fiz um negócio errado aqui, ó. Vamos voltar. Atlético Paranaense. Volantes, Camacho ou Hudson? Melhorou. Camacho. Eu tava falando do time de esporte. Camacho ou Hudson? Camacho. Não, Hudson. Hudson. Camacho. Lúcio Gonzalez. Tem que desempatar. E aí, Thiago? Lúcio Gonzalez ou Jusilei? Jusilei. Jusilei. Marcinho ou Everton? Everton. Everton. Saudades. Nicão ou Marquinhos? Nicão.
Vamos lá. Pablo ou Diego Souza? Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza. É isso aí. Esse foi os 11 contra 11 do nosso Pendurados. E vamos agora para Pendurados no Mundo. Pendurados no Mundo. Nesse final de semana temos jogos, os amistosos internacionais. Temos Tunísia e Espanha. Tunísia que foi a primeira colocada do seu grupo nas eliminatórias da África, né? Tá no grupo G da Copa do Mundo com Bélgica, Panamá e Inglaterra. Enfrenta a Espanha, que foi também a primeira colocada no seu grupo nas eliminatórias da Copa. E no seu grupo B tem Portugal, Marrocos e Irã. Alguém discorda que a Espanha é a grande favorita para esse jogo? Não. Não. Espanha leva. Espanha, né? Não tem nem como. A Tunísia é um time que deve ter lutado muito para classificar para a Copa, né? Até porque as eliminatórias da África não é tão disputado. Os times são totalmente diferentes. Você tem 5 seleções que são as melhores lá, né? Então não tem nem como falar que a Tunísia foi bem classificada nas suas eliminatórias. Temos França e Estados Unidos, né? A França que ficou em primeira no seu grupo também, nas eliminatórias. E os Estados Unidos que não vai pra Copa. Acho que França, né? Não, França. não tem como. França, né? Também tenho a mesma opinião. Israel e Argentina. Israel não vai pra Copa, né? A Argentina ficou em terceiro lugar nas eliminatórias da Copa. Venceu o último jogo contra o Haiti por 3-0. 3-0. E quem leva? A Argentina tem o Messi, né? Israel contra Messi, né? Isso. Então. Não tem como também. Argentina. E pra nossa felicidade, Brasil vai enfrentar a Áustria lá na Áustria. O jogo vai acontecer em Viena. O Brasil, no comando do Tite, são 15 jogos, 1 derrota, 1 empate e 13 vitórias. Qual a expectativa de vocês para o jogo do Brasil? Com o Vitão? Brasil. Se ele testar jogadores, por exemplo. O Neymar já vai titular. O Neymar já... Então já é uma vitória. O time tá com o Alisson, o Danilo, Thiago Silva e Miranda. Na lateral esquerda, o Marcelo. Aí temos no meio campo Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, e William, Neymar e o Gabriel Jesus. O Coutinho era aquele jogador que faltava no meio campo Sim. pra dar mais velocidade, né? E é legal porque vai jogar Coutinho, William, Neymar e o Gabriel Jesus juntos. São 4 jogadores bem rápidos, né? Que vão poder trocar de posição o tempo todo. Pra mim vai dar um trabalho gigante pra Áustria. A Áustria, vamos lembrar que a Áustria ganhou da Alemanha por 2-1, né? Não é um time... Não vai pra Copa, mas o Brasil não vai ter vida fácil também. A Áustria sufocou a Alemanha. A Alemanha, eu falei até no último programa, né? A Áustria, mesmo quando estava perdendo de 1-0, não deixou de sufocar. Quando levou o gol da Alemanha, estava sufocando o time da Alemanha. É um time que pode dar trabalho pro Brasil se o Brasil não ficar atento. Passam pela cabeça de vocês um revés do Brasil nesse jogo? Não. E como o Brasil chegaria pra Copa caso houvesse esse revés? Eu acho que esse amistoso não estragaria tudo que o Tite fez. Não. Né, já fez. Acho que seria só pra tomar mais atenção, né? Preparação pra Copa. O Brasil tem que chegar na Copa atento. Se jogar bem, é porque também tem que pensar o seguinte: a Áustria, vamos supor que a Áustria coloque a mesma dificuldade que a Inglaterra colocou no amistoso. Até porque a Áustria, imagino que vai se fechar contra o Brasil. Não vai tomar iniciativa. Eu acho que não vai tomar iniciativa igual tomou contra a Alemanha. Mas eu posso estar errado. Mas o que eu imagino pro jogo, até porque todas as seleções se comportaram desse jeito, quase todas, né? Croácia, pelos erros do Brasil, acabou indo pra cima. Se o Brasil não cometeu os erros que cometeu contra a Croácia, a Áustria vai se fechar e vai propor o jogo que a Inglaterra propôs. Aí é um estilo de jogo que o Brasil pode acabar tendo dificuldades, né? Porque teve contra a Inglaterra. E uma bola da Áustria, uma bola alçada na área, a Áustria poderia fazer o gol. O Brasil já vai começar o jogo diferente, com uma escalação diferente, né? Eu acho que isso vai ser muito importante pro Brasil.
E eu não vejo o Brasil perder esse jogo. Eu acho que o Brasil ganha. Jogando com o Fernandinho e Casemiro, o time fica ótimo. Ele sai mais para ataque quando você precisa propor ataque, né? Essa escalação que ele jogou contra A Croácia. Fernandinho e Casemiro, é o módulo 2 do Tite. É para quem... É para segurar o jogo, para se defender, na verdade. É para um time, por exemplo, o Brasil tá ganhando um jogo, tá sofrendo e precisa se segurar. Isso. Precisa Ele ter a vai usar bola, essa precisa ter a bola, né? precisa ter a bola, ele vai usar essa escalação. Por isso o sumiço daquele primeiro tempo. Agora ele vai começar com um ataque forte. Acho que o Mas mais acho que forte. do mesmo jeito, se o Brasil entrar com o Fernandinho, segurar a bola não será o mais eficaz com Fernandinho e Casemiro. Colocar um Renato Augusto no lugar do Fernandinho seria uma estratégia mais adequada para segurar a bola. Para se defender, eu entraria com o Fernandinho, entraria com o Casemiro, até porque são jogadores de características semelhantes e que juntos, igual eu falei no outro programa, não seria o mais adequado, a não ser se fosse para se defender. Depende bastante do que o Tite quer, né? Se ele quer um time para se segurar, ele vai usar o Fernandinho e o Casemiro. Sim. Se Mas ele quer um eu time acho que difícil sai também mais- o Brasil enfrentar uma equipe que ele vai querer se defender, né? Não, sim. A não ser se for em condições anormais de um jogo de Copa do Mundo, numa semifinais, que o Brasil precisa se defender porque tá nos 5 últimos minutos do jogo. Tá ganhando o Aí jogo seria 2 a a 0, estratégia, né? A precisa segurar. estratégia do jogo por conta do contexto do jogo. E o Tite, que é famoso pra famosa retranca. O Tite perdeu esse Não, mas acho, que ele essa não desaprendeu, ele alcunha. desaprendeu. Se ele precisar, eu acho que ele consegue fazer bem. O Tite perdeu essa alcunha de retranqueiro quando teve aquele time com Renato Augusto, Jadson, 2015, Wagner Love, É né? quando ele saiu pra Europa pra estudar. Então, foi quando o Tite trouxe inovações pro nosso futebol e que mostrou que não é esse retranqueiro que todo mundo fala. Brasil que estreia na Copa no próximo domingo, né? Não nesse domingo, na verdade, no outro, no dia 17. Acredito que o Brasil passe pela Áustria e chegue com moral pra Copa do Mundo. E o Vitão, fala pra gente que vai ter de NBA nesse final. Final de semana não, nada, é hoje, né? É hoje o jogo. Hoje às 10 horas, o Cleveland enfrenta o Warriors, o Golden State, né? Assim, O Warriors lidera, né? Com 3-0. ele sai na frente com 3-0 Sim. nesses jogos. Se o Warriors ganhar, acabou o playoffs, a final do playoffs. E o que acontece? O Cleveland, ele vem jogando muito da dependência do LeBron. E o Warriors, ele tá com a cesta de 3 pontos muito... Muito como é que eficaz. faz? Eficaz. Você tem o time mais completo do Golden State, com Kevin Durant, o brinquedo assassino, Steph Curry. E Quem é o favorito? todo o resto do time. Quem é o O favorito? favorito veio pro Golden State, felizmente, pra mim, que eu queria que o Cleveland ganhasse. Então- E é isso, alguém discorda? Não, é isso aí. Eu sou neutro, não vou opinar com basquete. Vai pra mim. É o time Vamos ver mais se o completo. Vitão tá falando, eu vou acreditar. Se o Vitão tá Né? falando, tá falado. E eu tô aqui só pra Concordar. aceitar. Pra mim, o Golden leva. É o último jogo, acabou. E vamos fechar o programa com o quadro chute de placa. A regra é clara. Não, ela não é clara, é interpretativa. Foi falta. Não, não foi falta. Debate. Essa voz linda aí do Luiz, que saudade, Luiz. Pena que você não tá aqui no programa. A gente falou de brasileiro, mas nós não demos os palpites com o resultado. Placar. Né? Com o placar. Vou começar com o Vitão. Vamos lá, Vitão. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo. Quanto? Vamos lá, né? Placar. Calma aí. São Paulo, 2-0. É sexta-feira, gente, calma. 2-1 São Paulo. São Paulo 2-1. Calma. Vocês estão muito rápidos. Que lindo, sempre decidido. Eu vou apostar nesse jogo 1-1. 1-1 pra esse jogo. Chapecoense e Cruzeiro lá na Arena Condá. Vitão?
Pode falar, tá? Chapecoense. É que eu parei pra pensar. Quanto? Tá bom, você tem que falar o resultado, 2 a 0. então. Nossa, Beleza. 2x0 Chapecoense? É, de surpreender, né? Ele quer surpreender a gente. 2x1 Cruzeiro. 2x1 Cruzeiro para o nosso querido Vitinho de Monte Alto. Um abraço pra Monte Alto. Cruzeiro. Falando em abraço, Gazoto. Um abraço pra você, meu querido. Você pediu que eu mandasse um abraço no último programa, eu não lembrei, me perdoe. Mas tá mandado um abraço nesse programa, o Gazoto e o Vitinho Fernandes. Vamos lá, Aleph. Chapecoense Cruzeiro. Que tá na 5ª colocação, né? Jogando lá no Chapecó. Cruzeiro. 2x1, Cruzeiro. Você não. Ele tá igualzinho o me imitando, Vitinho. Ele tá me imitando. Oh. É, porque ele sabe que eu sempre vou bem, então ele vai me imitar. Eu vou apostar 1x0 Cruzeiro. Vitão, Vasco da Gama Sport Recife lá em São Januário. Vasco da Gama. 2 a 0. Ah, bom. Achei que você ia esquecer de falar o resultado de novo. Terceira vez. E aí, Vitinho? 1x0 Sport. Vocês estão no contra, hein? Apesar de eu ter falado que o... Vai, fala. que 1x0 Sport, ou seja. Vai, não, eu vou colocar 1x0 Sport. Apesar de eu ter falado que o Sport passa pelo Vasco, eu vou no empate, vai, 0x0. Ele só foi no empate pra não ficar igual. Vasco da Gama Sport Recife, pelo desempenho do esporte nos últimos jogos, eu vou de 1x0 Sport. Eu tô com resultados Menino curtos, né? inteligente. Corinthians e Vitória. Vitão, seu clubista. Corinthians 1 a 0. É o clubismo, eu vou de Vitória. Você vai de Vitória do Vitória ou Vitória do Corinthians? Vou de Vitória do Corinthians. Tá bom. Quanto? 2x0. E aí, Aleph? Corinthians 1x0. Eu tô 1x0, né? 1x0 Corinthians. Atlético Mineiro e Fluminense lá no Independência, Vitão. Atlético Mineiro 2 a 1. 2x1 pra equipe do Galo. Galo. 2x1 Galo também. 2x0 Galo. Eu vou de 3x2 pro Galo. Um jogo com muitos gols, muita aventura. Bahia e Botafogo. Botafogo 1 a 0. Vai lá, Vitinho. 2x1 Botafogo. Calma aí que eu tô bugando a mente aqui. Tem que ver quem joga fora de casa. Não, vai lá. Ele fala Bahia 2x0. Não falei, eu efeito sexta-feira. Bahia e Botafogo. Botafogo tem um time que tá... O Bahia precisa do resultado. 2x0 Bahia. Nossa. Eu fui igual o Aleph. Você foi igual eu, 2 a 0 Chapecoense. Eu fui? Fui, né? Não, fui não. Não, tá falando do contexto. Ah, tá. Vamos lá. Grêmio e América Mineiro, todo mundo 4x0 Grêmio, né? Não, não tô brincadeira. Não. O jogo é aonde? O jogo é aonde? É lá no sul. No sul? 2 a 1 Grêmio. 3x1 Grêmio. 2x1 Grêmio. 7x1. 2x1 Grêmio. Ceará e Palmeiras lá no Nordeste. 3 a 1 Palmeiras. Beleza. 2x0 Palmeiras. 2x0 Ceará. Sério? Que? Sério. Oxi! Tá de brincadeira. Eu vou de 2x3. 2x3. Ele vai de 2x3. 2x3 pro Sabe Palmeiras. por quê? Porque esses times que estão na zona de rebaixamento, mas na parte de baixo da tabela, costumam, nesses jogos assim, em que o Pequeno vence o grande? Isso. É costuma tirar como que pontos. é aquela história bíblica lá? Não sei o que contra Golias, não era? Como Davi chama? contra Golias. Davi, contra é Golias. isso aí. Isso. Eu ia perguntar pro Thiago, que o Thiago é religioso. É. Mas, né? Vamos lá. Mas nesses jogos eles costumam tirar pontos de time grande. Flamengo e Paraná, todo mundo concorda que o Paraná vai ganhar 2x0? É nesse jogo que o time pequeno vai ganhar do time grande, né? É. Eu vou de Flamengo. Eu vou de Flamengo também. 3 a 0 Flamengo. Preciso comentar, gente? Vai, 3x0 Flamengo. Quer que eu chuto os nomes que Peraí, você falou Calma, quanto, calma. Vitinho? Eu 2x0 Flamengo. O Aleph falou... 3x0 Flamengo. Eu acho que... Fala Atlético. time grande ganha, né? Time grande ganha. 1x0 Paraná. Isso. Eu botei 1x0 Paraná. Sério. Não, mentira, eu vou pagar. O duro que eu fiz, eu escrevi 1-0 aqui, eu vou ter que botar 8. Ferrou. 3x1 Flamengo. Santos Internacional. Santos. 1 a 0. Resultado fraco, resultado magro.
né? Vamos lá, Vitinho. 2x1 Internacional. 2x1 para o Internacional de Porto Alegre. 1x0 pro time da Vila. Eu vou apostar no time dos velhos. Time dos velhos. O Asilo agora tá xingando. 2x0 Santos. Com 2 gols Com dois gols do Gabigol. Com 2 gols do Pelé. Com 2 assistências do Rodrigo. Com 2 gols do Pelé. Né? Pelé, Pepe, Coutinho, todo mundo. Turma inteira. É isso aí. Acabou. Sexta-feira, 9h18. Mas vamos fechar com o nosso recado. O recado não, né? A matéria do nosso querido Vitão. Matéria? Você não queria falar? Você queria falar? Vou dar uma notícia aqui que sábado teve C225. Onde? Em Chicago, né? Chicago, isso, em Chicago. E o card principal vai começar com o peso meio médio Mike Jackson e CM Punk. O peso pesado Andrei Arlovski e Tai Tuivasa. Nossa, agora você vai ver. Vou ler. Você vai ver não, peraí, você vai ver os nomes russos. Não, eu sou bom, eu sou polilingue. Então vai. Entendeu? Peso médio, Robert Whittaker contra o Yoel Romero. O peso médio, o peso meio médio, Rafael dos Anjos contra o Colby Covington. O peso pena, Holly Holm contra a Megan Anderson. O peso pesado, Andrei Arlovski contra a Tai Tuivasa. E o peso meio médio, o Mick Jackson contra o CM Punk. Isso. É isso. Mostra. É Né? que era pra você começar de baixo pra cima. Por quê? Você começou do principal, os mais chamados. Não, exatamente. O que tem aqui tem que ser objetivo. Fala os principais logo de uma vez. É isso aí, ó. 21h19, horário de Brasília, horário da UNAERP. O Thiago tá mandando a gente embora. O pessoal aqui agradece, né? Vamos lá, Vitinho. Vitinho e Vitão. Dê boa noite pra Primeiro galera. Vitão. Boa noite, galera. Vai, Vitinho, sem copiar. Boa noite, galera. Muito obrigado. Falou, galera. O Vitinho ia falar assim: valeu, galera, por acompanhar nosso programa, pela audiência, por todos os ouvintes. Era isso que eu ia na falar. noite de hoje. Um abraço pro Luiz. Tenha um ótimo final de semana. Dia dos Namorados está chegando. Vá com sua cremosa ao bar do Alexandra Mineiro. também. Não, mentira. Bar do Mineiro não. Alexandra. Lá Alexandra, na Toca do Rato. E peça um cu de burro, gente. É CDB. se tiver uma criança assistindo isso, olha, a gente vai ser processado, cara. Peça um refrigerante, tá, gente? Falou, galera. Obrigado pela participação, pela audiência. Ouça a Rádio na App no seu computador. Acesse jornalismonaep.com.